A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Oi pessoal, desculpe, estou um pouquinho rouco, mas vamos lá. Nós tivemos ontem na Função Progresso a Assembleia dos Trabalhadores da Petrobras, aqui no centro do Rio, perto da Lapa, né? Que foi bastante cheio. E hoje, agora essa noite, nós tivemos, acabou agora, né? No Sul América, né, que reuniu o pessoal do EDIB, que fica na Tijuca, Maracanã, e do EDICIM, né, que fica no Estácio. E agora à noite está começando a apuração, que deve se estender até amanhã. Então amanhã espero que nós já tenhamos o resultado das eleições. Eleições não, da Assembleia. Foi uma assembleia muito grande, como há muito nós não víamos tanta gente indo participar da assembleia, né? Foi aqui na Função Progresso foram cerca de 7, 8 mil pessoas. Isso aí dá quase 20% da atual quantidade de empregados da Petrobras hoje. É um número muito grande. Isso mostra que os trabalhadores estão se engajando cada vez mais, né, tendo a visão do quão prejudicial está sendo essa atual gestão da Petrobras para com os nossos empregos e para com o futuro do nosso país. Com essa entrega de ativos, né, que é a privatização aos poucos da empresa, e preparando-a para privatizar também a empresa já enxuta. Com esses cortes de direitos que a direção da Petrobras e o governo estão tentando impor aos trabalhadores, que nada mais é do que transferir o dinheiro do trabalhador para o acionista. Né? A gente tira o dinheiro do nosso bolso e dá para o acionista, que já tem muito. Nós não podemos aceitar e temos que barrar essa entrega dos nossos direitos e a facilitação para tornar a Petrobras mais adequada, mais interessante para os abutres internacionais. Passar aqui para o Felipe agora, falar um pouquinho da conjuntura aí, como é que está vendo aí o SENGE, RJ, essa questão da desmantelamento da Petrobras e da engenharia nacional. Obrigado. Boa noite, petroleiros e petroleiras, demais ouvintes. Realmente, a gente observa hoje não é uma questão de uma empresa ou outra, não é uma questão corporativa. Existem, claro, pautas corporativas nas nossas empresas. Existem particularidades dos ataques que nós estamos sofrendo, dos nossos acordos coletivos de trabalho, que ao contrário do que a mídia vive protelando aí, não são benesses ou privilégios, porque privilégios a gente vê em vários setores, principalmente dos setores dominantes, como o judiciário, por exemplo, como o legislativo, como o próprio executivo, em que eles mesmos trocam entre si favores e conseguem seus privilégios. Aí sim, privilégios, porque eles fazem uma troca e aprovam os próprios privilégios. Nós não. Nós vendemos o tempo da nossa vida para poder gerar riqueza para a nação, no nosso caso. Uhum. E ao fazer isso, nós sim lutamos e demandamos por mais direitos e não por privilégios. E com isso nós conseguimos ancorar para cima a vida de todo mundo, de todos os trabalhadores do Brasil. É esse a importância do acordo coletivo de trabalho, das pessoas que trabalham na Eletrobras, pessoas que trabalham na Petrobras, em Furnas, enfim,
e eles devem ser vistos pela sociedade como uma referência a ser perseguida, a ser alcançada, e não como algo a ser destruído. Eu acho que a gente tem que começar a inverter um pouco essa ótica que a mídia impõe à sociedade. Em relação à Eletrobras, ao grupo Eletrobras, né, eu trabalho em uma das empresas controladas, que é Furnas. A gente vê um ataque muito grande à questão do acordo coletivo de trabalho. A gente acabou de passar agora, a gente chegou à beira de chegar numa greve. A gente conseguiu, através de muita pressão e negociação, mas a gente fecha um acordo coletivo de trabalho que, dentre os horizontes estratégicos para a gente, foi o que foi possível fechar, mas historicamente muito ruim. A gente tem um acordo coletivo de trabalho permitindo demissões, por exemplo. Então, a gente chega no momento da história do movimento sindical em que a gente tem que ter um horizonte maior do que o ano vigente do acordo coletivo de trabalho. Mas, se tivéssemos chegado na situação onde vocês estão, certamente estaremos em greve. Porque a gente chegou nesse momento, a gente chegou a declarar a greve, e faltando acho que 5 dias, a empresa voltou atrás. Se a empresa não tivesse voltado atrás, era greve. Era greve com certeza absoluta. Porque no momento que a empresa te emparelha e não te dá um posicionamento, ou seja, é isso aqui que eu tenho para hoje, aceita. E não aceita nada retornando, nada em troca, na verdade ela não estabeleceu um canal negocial. Ela estabelece uma forma autoritária, e não só autoritária no sentido executivo. Na verdade, ela reforma uma lógica que não é uma lógica necessariamente capitalista, mas é a lógica mais extrema e mais violenta do capitalismo, que é o reforço da figura do acionista como sendo a coisa mais importante do universo. E, na verdade, quando a gente volta lá para as décadas do bem-estar social, a gente tinha uma valorização muito maior da força de trabalho e menos importância do acionista. O acionista era uma figura mais próxima do setor produtivo. A gente observava, o Diese mesmo fala isso muito através do seu diretor técnico, o Clemente Câncer, que naquela época 30% do lucro era distribuído para os acionistas, 70% investido na produção, e portanto nós tínhamos realmente um crescimento de riqueza. E hoje em dia, eu posso dar o exemplo da minha empresa, Furnas. Furnas acabou esse ano de dar um resultado ótimo, positivo, e o que ela faz? Ela distribui cerca de 70% do seu lucro para a Eletrobras, para ela distribuir para os seus acionistas, e 30% só fica na casa. E aí se argumenta que a casa não tem dinheiro para poder reinvestir. A gente poderia já reinvestir. Nosso índice de endividamento, lucro EBITDA, está ótimo já. A gente poderia daqui a pouco já começar a emprestar dinheiro. E a gente poderia já começar a fazer novas usinas, novos empreendimentos para o Brasil. Mas não. A ordem da casa é limpa tudo e deixa pronto para a privatização. São palavras do próprio presidente da Rojo na última entrevista que ele deu para os acionistas, na última teleconferência que ele fez com os acionistas, que ele vai fazer um aumento de capital da Rojo para poder captar mais dinheiro, e aí sanear as contas da empresa e deixar preparado para a privatização. Quer dizer, ele não pensa em preparar a empresa para investir no Brasil. Ele pensa em preparar para a privatização, para melhorar a vida dos acionistas, e esquece propositadamente que o acionista principal daquela empresa é a sociedade brasileira, e não os grupos privados que possuem interesse naquele capital. Então, a situação que a gente vive é muito problemática. O modelo que eles estão querendo colocar para o sistema Eletrobras, que é de diluição de ações, já foi observado numa escala bem menor da distribuidora. Foi o que eles fizeram lá. No nosso caso, eles precisam, no projeto de lei, depois que eles conseguirem o sim, eles conseguem fazer essa diluição de ações para tudo. E eu acho que, para os petroleiros que estão nos escutando agora, observem bem e nos ajudem na trincheira
contra a privatização da Eletrobras, porque essa é uma guerra de trincheira. Quando eles conseguirem vencer a nossa trincheira, segundo o planejamento deles, conseguindo vencer a nossa trincheira, é só uma questão de escala para poder aplicar exatamente o mesmo modelo para a Petrobras. A envergadura do nosso grupo empresarial, a importância política do nosso grupo empresarial, é uma questão de pegar isso e usar como case de sucesso, jogar para a Petrobras e aí acabou. Então isso é muito rápido, A gente tem conseguido de 2 a 3 anos nessa luta, o governo falando que vai privatizar, que vai lançar o projeto de lei, que já está pronto para privatizar, e a gente tem se mostrado uma areia muito eficiente e resistente nas engrenagens do governo, e a gente pretende continuar assim por muito mais tempo. Mas se a gente tiver a ajuda de toda a classe trabalhadora, das outras empresas, a gente vai conseguir fazer muito mais e até virar essa mesa. Sim, é verdade. Felipe, na realidade, isso tudo está ligado à condição atual do capitalismo, né, mundial. Que o Brasil ele está numa posição de periferia do capital, do capitalismo. E todo esse receituário neoliberal que está sendo aplicado aqui no Brasil, ele tem como objetivo a transferência de riqueza para os países centrais do capitalismo. Por quê? Porque hoje a crise de 2008 ela está se arrastando. Tem alguns sobressaltos, alguma índice de melhoria e depois piora de novo, enfim. Mas os países centrais do capitalismo precisam de recursos para poder eles saírem da crise. E aí tiram de nós, dos países periféricos. Então todo esse receituário neoliberal que está sendo aplicado aqui é pau mandado lá de fora, né? E eles estão com respaldo respaldo lá de fora das grandes corporações internacionais para fazer a limpa, para que eles levem as nossas empresas estatais e as nossas riquezas. Bom, as pessoas que não são empregadas das empresas estatais têm a ver com isso? Tudo. Porque com a entrega das empresas estatais para o capital privado, nacional e internacional, na verdade a gente está passando, além de passar nossa riqueza, que vai servir para os nossos filhos e netos no futuro, que vai alimentar, que vai dar o apoio necessário para as gerações vindouras, nós vamos nos tornar cada vez mais escravos desse sistema. A gente vai perder a possibilidade de conseguir sair desse jugo das potências centrais. O que eu quero dizer com isso? Se nós, com as empresas estatais, temos alguma mínima chance de sair desse círculo vicioso que é a fuga de capitais, a alimentação dos países centrais, se nós entregamos as nossas empresas e as nossas riquezas, nós não vamos ter mais como escapar disso. Vamos nos tornar como os países africanos, que não tem mais para onde correr, só estão entregando suas riquezas. Entendeu? Então, vamos virar escravos desses grandes conglomerados, né? Então, não tem jeito, se nós não lutarmos, entregar o nosso futuro ao Deus dará. Só complementando, algumas observações que eu, inclusive, já ouvi o presidente atual presidente da EPET, Gero Felipe, falando. Um ponto muito importante: nenhum país do mundo que detém sua exploração do petróleo, e eu expando para setores estratégicos para o seu desenvolvimento, sua soberania, nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver de forma soberana
sem ter o controle desses recursos. Nenhum país do mundo saiu vendendo todas as suas estratégias estratégicas e virou um país central da economia mundial. Isso nunca existiu. O Brasil não vai fazer um modelo disruptivo com um receituário neoliberal antigo da década de 90 e vai se transformar num país central da economia mundial. Isso não existe. Isso não vai dar certo. Já dizia Einstein que é loucura você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você está fazendo uma coisa da década de 90 que já se mostrou um modelo falido em relação ao desenvolvimento e soberania. Em vários países estão restatizando vários serviços de interesse público. Tem serviços de interesse público. Os serviços de interesse público são aqueles básicos para a sociedade, como, por exemplo, a questão energética. E a energética eu coloco a energia elétrica, eu coloco também a questão do petróleo, que impacta de sobremaneira. Todo mundo está colocando, está penando para conseguir colocar combustível em carro, e se não tem carro, está pagando mais caro na passagem de ônibus. Se não usa ônibus, usa metrô, está pagando mais caro no metrô porque usa eletricidade. Sim. Então, se você... Hoje em dia, eu coloco eletricidade, às vezes as pessoas se espantam, mas é porque não pararam para pensar ainda, mas a eletricidade é tão básico quanto água hoje em dia. Sim. A gente que mora em centro urbano, por exemplo, como você coloca água na caixa d'água do seu prédio? Você tem que ligar uma bomba. Você não consegue beber água se você não tiver eletricidade. Você não consegue ligar uma geladeira e manter seus alimentos mantidos ali durante algum tempo para poder alimentar sua família. E a gente vê, voltando à questão geopolítica, a Alemanha, há 8 meses atrás, saiu uma notícia sobre a Alemanha em relação à estratégia nacional para a indústria até 2030, em que ela especifica a criação de um fundo nacional. Esse fundo nacional terá como objetivo recomprar ações de empresas estratégicas que estão com perigo de serem controladas por capital estrangeiro. Isso é a Alemanha entrando na guerra mundial em que até então basicamente estava Estados Unidos e China. Uhum. E aqui no Brasil a estratégia brilhante desse governo é: não vamos recomprar nada não, entrega tudo para o capital estrangeiro e dê todo o controle dos nossos recursos estratégicos para o capital estrangeiro, porque assim, fazendo o contrário do que todo o mundo está fazendo, todo mundo que possui soberania e possui, ou seja, controle sobre o seu desenvolvimento, está fazendo, nós seremos iguais a eles, ou nós seremos ainda melhor que eles. Vocês estão percebendo a loucura total e absoluta de uma lógica estratégica como essa? Na verdade, ao falar isso em voz alta, e ao vocês escutarem isso, eu tenho muita esperança de que todos que estão nos escutando percebam que não é uma estratégia. Na verdade, é uma narrativa de manipulação de massa. Não é uma estratégia de desenvolvimento. Uma estratégia de desenvolvimento passa por fortalecimento de empresas estratégicas como a Petrobras, como a Eletrobras, como os Correios, sim, faz um papel importantíssimo em integração nacional, como Dataprev, Serpro, que faz um papel importantíssimo processamento de dados, preservação da nossa privacidade. Preservação dos nossos dados. Sim, que foram muito utilizados nos últimos tempos para destruir e enfraquecer a democracia. E o caso da moeda também, que não é só a questão da moeda, mas também a questão de rastreabilidade. Muita gente não sabe disso, mas eles fazem todo um processamento de rastreabilidade de produtos. A indústria do cigarro, por exemplo, tem o máximo interesse que isso seja perdido. Enfim, nós precisamos reagir a isso e não mais ficar só aceitando aquilo que aparece na nossa televisão. Só um minutinho, Márcio. Eu queria aproveitar que a gente está chegando aqui nos minutos finais do programa e, assim, o Felipe começou falando muito bem sobre toda essa questão do que é o capitalismo com relação à nossa força de trabalho, explicando o quanto que é importante a nossa força de trabalho para o desenvolvimento todo e como a gente gera riqueza, como o trabalhador brasileiro gera toda essa riqueza que nós não aproveitamos, que a gente não consegue aproveitar na sociedade, toda essa riqueza que a gente gera. E além disso, eles ainda querendo privatizar
né, vender, porque quando a gente vê que vai privatizar, né, como aconteceu com todas as outras empresas, né, que foram privatizadas, a gente vê que não é um capital nacional que vai adquirir, né? Não é um capital que vai deixar aqui dentro essa riqueza. Então, eles vão vender a riqueza, vende, além de preparar a empresa para que ela seja vendida, né, por um valor baixo, um valor nada, a gente ainda vai comprar todo esse recurso de volta. Né? Então, eu queria um pouquinho, Márcio, que você inclusive falasse recentemente sobre a venda dos dutos, né, que a gente agora, a Petrobras está alugando, ela vai ter que alugar, ela vai ter que comprar essas coisas que ela está vendendo. Outro exemplo é a BLG1, que eu não sei se você tem conhecimento, Felipe, é uma balsa... A BGL. BGL, eu falei errado, né? BGL1, é a balsa de guindaste de lançamento, que só a Petrobras tinha na América Latina. E ela acabou de vender. Ela fez a alienação e ela vendeu sob protesto dos petroleiros, principalmente o RJ, porque é da base RJ, né? Uma balsa que ela possuía várias condições de estar atuando, né? E um aluguel de um dia é, assim, falando bem por baixo, R$1 milhão. Independente por um dia. Então agora ela vai ter que alugar. Então ela fez isso com a balsa, ela fez isso com os dutos e outros mais. Eu queria, Márcio, que você, já fazendo, né, um último comentário, não o final, mas um último comentário sobre essa questão de estarmos oferecendo, né, essas empresas para o capital internacional e depois a gente ter que ficar dependente, mais do que já somos, de toda essa riqueza, como o Felipe falou, né, que são estratégicos para a nossa sobrevivência, inclusive. Sim, eu queria só fazer um complemento, né, sobre a questão da energia elétrica. Né? Pois não. O Brasil, sendo como o atual governo está fazendo, tornando o Brasil um exportador de matéria-prima, né? E isso aí vem de longa data, já é desindustrialização do país. Isso aí é bem pensado para algemar o país, o Brasil, para não conseguir botar a cabecinha de fora, porque há alguns anos atrás, já até saiu na The Economist, uma capa até ficou famosa, do Cristo Redentor, que nem um foguete subindo, mostrando o crescimento do Brasil. Tudo que isso a gente está vivendo hoje é fruto da cobiça internacional de não deixar o Brasil sair dessa situação de exportador de matéria-prima para ficar submisso ao capital internacional, né? Isso aí foi muito bem planejado. Então, se a gente não tem energia elétrica disponível, se nós não temos o controle sobre o fornecimento de energia elétrica, a nossa indústria ela vai perecer cada vez mais. E a nossa produção industrial vai ficar na mão de quem tem energia, tem controle da energia. E sem indústria, a indústria é o que emprega mais gente. Se a gente não tem indústria, é desemprego para todo mundo. Então, vender a Eletrobras é causar desemprego para a população inteira, e poucos enxergam isso. Tá? A questão da BGL é o seguinte: é uma balsa de lançamento de dutos, né? Mas ela também funciona como um flotel e também funciona como um cábria, né? Explica pra gente. O que é isso? Cábria é um navio que tem guindaste, né? É um guindaste flutuante. Ela também funciona assim. Para salvamento, né? Também, para tudo isso. Qual é a situação atual? Atual não, alguns anos atrás. A Petrobras ela deixou de investir na unidade, né? Deixou de se estragar tudo, porque existia um plano de privatizar, de entregar a balsa, que não deu certo no passado. Só que chegou uma situação que teria
teria que investir um dinheiro considerável para recuperar a balsa. E aí virou motivo para vender. Ah, não, vamos gastar muito dinheiro para consertar, então vende logo. Só que a Petrobras tem uma carteira enorme de serviço para a balsa, que agora vai ter que ser suprido pelo afretamento de unidades similares que existe no mercado no exterior, não aqui no Brasil. Tá? O afretamento dessas unidades é caríssimo. Né? Eu não tenho como afirmar, mas presumimos, acreditamos que tem a ver com o lobby dessas empresas que detêm essas balsas novas, dessas unidades novas, para alugar para a gente depois. O que nós temos de carteira que serviria para a BGL? Agora, na Bacia de Campos, as plataformas mais antigas, instaladas na década de 70, vão precisar ser descomissionadas. Né? E como são em águas rasas, a BGL poderia atuar nessas atividades e economizar muito dinheiro para a Petrobras, né, nas atividades de descomissionamento. Além disso, tem uma entrada de várias plataformas novas que precisam estão sendo importadas, né, também de outros países. Em vez de fazer nos estaleiros nacionais, é mais um reflexo da desindustrialização a que o país está sendo intencionalmente colocado, né? Sim. Enfim, essas unidades estão vindo para o Brasil e aí também precisa ter um apoio para fazer testes, para fazer desembaraço alfandegário, essas coisas. Então precisa de flotel. E aí tem que alugar o flotel. Teve um alugado por uma subsidiária da Shell que custou $6 milhões. A gente poderia, e nós tínhamos a unidade para atender. E assim, então mostra como a entrega da BGL foi criminosamente planejada para quebrar a companhia e ser entregue para o capital privado. Eu fiz questão de dar esse exemplo da BGL porque ele é muito recente, né? Esse leilão que eles fizeram foi a preço assim muito preço absurdo, né? Não só ela, mas eles inclusive, né, usaram a tática de misturá-la entre outras embarcações, né? Eu quis comentar porque é um assunto que o Márcio conhece profundamente como engenheiro naval. Foi um conjunto de balsas de serviço também junto com a BGL. Então fizeram um pacotão de balsa velha para vender. O pacotão todo não saiu pelo preço de uma. Ah, não. Para o ouvinte ter ideia do que está acontecendo. Então, assim, e também eu quis comentar isso para que se perceba, né, como é cruel esse processo que eles estão querendo implantar, que é o primeiro de desmontar, né, o que nós temos, depois vende a qualquer preço e depois compra de novo. Né? Você vai ter que comprar, você vai ter que ter esse produto. É a mesma questão da eletricidade. Quem vai viver sem eletricidade? Se a gente não tiver uma Eletrobras, como é que vai ser? Né? Se a gente não tiver o petróleo, como é que vai ser? Né? O que a gente vai ter que trabalhar mais ainda. Por isso que eu comecei falando disso, que eu acabei não completando meu raciocínio. Quando você começa o programa falando disso, né? Um programa que se chama Privatizar Faz Mal ao Brasil, e a gente vê o que vai ser da sociedade brasileira. E aí eu queria que vocês encerrassem fazendo esse comentário. Né? Vou passar primeiro para o Felipe. Felipe, já queria que você fizesse um comentário geral sobre isso. Fizesse o chamado dos eventos que vão acontecer. A gente sabe que agora vai acontecer na segunda-feira um evento extremamente importante. A gente quer convidar a sociedade a participar desse evento e outros que você tiver né, disponibilizando aqui o microfone aberto para você falar, para fazer a convocação das agendas, inclusive dos empregados de Furnas, se você tiver algum agendamento que queira divulgar aqui na Rádio Petroleira. E depois você faz o encerramento, por favor, Márcio. Tá bom. Bom, gente, vou começar aqui então pela convocação para o seminário contra as privatizações em defesa da soberania, dia 21 de outubro, às 18 horas, na ABI, Rua Araújo Porto Alegre, número 71, no centro da cidade do Rio de Janeiro.
esse é um seminário no âmbito da Comissão de Legislação Participativa, uma reunião oficial dessa comissão, requisitada pelo deputado federal Glauber, que tem estado sempre com a gente aqui nessa guerra que a gente tem travado contra esse plano. Em relação a tudo isso que foi falado agora nessa última parte do bloco, eu queria ressaltar o seguinte: a gente fica endeusando os executivos, principalmente estes que aí estão, e a gente esquece os passados também, enfim, e a gente fica colocando a culpa na estatal, nos políticos, não sei o que lá, e os erros de gestão. O que foi colocado aqui em relação a essa bolsa foi um erro de um executivo, e agora é colocado como um erro de gestão, é colocado como motivo de venda e de privatização. Erros de gestão. Nada tem a ver com a natureza da empresa, se é privada ou se é de controle nacional, estatal. Isso não tem nada a ver com a natureza da empresa. Se existe um gap em relação à gestão, que se faça a gestão dessas empresas, inclusive tem uma gestão particular, não se pode gerir uma empresa dessa como se fosse uma empresa privada, porque você vai errar, você estará gerindo errado, e é isso um problema crônico das nossas estatais. Em relação à Eletrobras, eu queria enfatizar outra coisa para a população. Se a privatização ocorrer, a energia que a gente vende, em média, R$60 o megawatt-hora, ela vai ser vendida no Mercado Livre, que em média vende-se a R$220 o megawatt-hora. Isso significa que você vai pagar mais na sua conta de luz. Isso significa que você vai pagar mais no seu frango, porque para processar o frango e para embalar ele precisa de energia elétrica. Você vai pagar mais em absolutamente tudo. A gente vai enxergar uma inflação em cadeia. Então, se privatizar, a sua conta vai aumentar. Todas elas irão aumentar, fora a questão de soberania e macroeconômica. Pessoal, o receituário neoliberal, ele prevê que o mercado livre ele se ajusta e ele gera concorrência para gerar menor preço. Na teoria é bonitinho isso aí, mas na prática não gera concorrência, gera cartel. O livre mercado ele gera livre cartelização, a realidade é essa. E com cartel bota o preço que quer, ainda mais em serviços públicos, que a população é obrigada a consumir, não tem para onde correr, vai pagar o que eles quiserem. Entendeu? Então, o receituário, o neoliberalismo, ele não funciona em lugar nenhum. Até os países centrais que recebem todo o recurso dos países periféricos, tem muita gente passando fome, tem muita gente sem saúde, só funciona bem para os grandes capitalistas, aí funciona maravilhosamente. Mas especialmente para o Brasil, para os demais países periféricos, o neoliberalismo é fatal. Ele não vai funcionar porque ele não vai gerar concorrência, isso é uma grande mentira. Ele vai gerar cartelização, só vai beneficiar os donos de meios de produção, a elite econômica. A população vai ficar sem emprego, sem acesso a serviços públicos, porque não vai ter como pagar, vai ficar exposto à violência, porque o que gera violência é justamente a disparidade social que existe no país. Quanto mais díspare, mais violento é o país, basta verificar os estudos que existem sobre isso, eu não tenho agora. Né? Então, privatizar faz mal ao Brasil, é isso aí, gente. E só para terminar, queria falar aqui da vaquinha, o petróleo tem que ser nosso. O site é benfeitoria.com/o petróleo tem que ser nosso. Ajude para a gente poder fazer um trabalho na luta contra a privatização. Forte abraço a todos e até a próxima. Forte abraço. Boa noite, ouvintes. Nós conversamos hoje com Felipe Araújo, engenheiro civil, diretor do Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, o SENGE, diretor também da Associação de Empregados de Furnas. E recebemos aqui também o nosso diretor Márcio Pinheiro, engenheiro naval, diretor do Sindicato RJ. Até o próximo programa, um abraço.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.